Vamos nessa então, vamos iniciar o 3 em 1 desta quinta-feira, porque esta quinta-feira pode ser decisiva para a eleição presidencial dos Estados Unidos. Isso porque os votos dos estados de Nevada e Geórgia podem definir os rumos do pleito eleitoral, viu, gente? Nas projeções mais atualizadas, o democrata Joe Biden segue com 264 votos de delegados contra 214 do republicano Donald Trump. Ainda hoje, o atual presidente Trump usou as redes sociais para pedir que a contagem de votos seja interrompida. Poucos minutos antes, também pela internet, o candidato democrata Joe Biden publicou mensagem dizendo que todos os votos devem ser contados. O cenário polarizado que se mostra na disputa entre Trump e Biden vai além das cores no mapa eleitoral à medida em que a apuração caminha para o fim. Entre ontem e hoje, em várias cidades americanas, milhares de pessoas foram às ruas com pautas que incluem a interrupção da contagem de votos ou a sua continuidade. Vamos nessa então, vamos começar a debater as eleições americanas. Thaís Oyama, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo melhor agora, Paulo. Então, você quer começar ou quer que o Josias comece? Quer começar você? Então vamos lá. Pode ir, Thaís. Começa você. Então, as coisas estão mudando muito rápido, né? O cenário agora virou para Arizona e Nevada. A Geórgia continua uma apuração bem apertada, uma competição bem cabeça a cabeça, mas o Trump está com ligeira vantagem ainda, e agora as apostas dos democratas recaem sobre o Arizona e o estado de Nevada. Mas eu só queria lembrar que, apesar de tudo isso, ainda que o Joe Biden consiga chegar aí aos cabalísticos 270 votos de delegados, isso não quer dizer que a gente vai saber hoje o nome do presidente da República dos Estados Unidos, né? Quer dizer, não teremos certeza se Joe Biden será o presidente dos Estados Unidos, ainda que ele hoje faça os 270 votos. Isso porque o que era um temor já é uma realidade. Aquela história de que o Donald Trump, se perdesse ou se ficasse ameaçado de perder, iria judicializar a questão e levantar questionamentos sobre a lisura das eleições, já está acontecendo, né? A campanha dele está fazendo isso em várias frentes, usando várias táticas diferentes, cada estado um argumento. Então, no Wisconsin, por exemplo, ele pediu a recontagem, a campanha do Trump pediu a recontagem, e isso é muito natural, porque lá no estado de Wisconsin, eles têm essa lei que fala que se dois candidatos ficarem com menos de 1% de diferença, então a recontagem é possível, é legal, e o Trump já pediu essa recontagem. Daí, no Michigan, a campanha do Trump queria interromper a contagem, porque aí diz que os observadores não conseguiram autorização para acompanhar a abertura das cédulas, então isso poderia dar em fraude, mas agora há pouco já surgiu a notícia de que esse pedido aí sobre Michigan foi indeferido pela Justiça. Na Pensilvânia, também a campanha entrou com outra alegação. Lá a alegação é de que os fiscais do partido não puderam se aproximar o suficiente das urnas, né? Isso porque no estado, como a gente sabe, nos Estados Unidos cada estado tem sua própria lei. E lá na Pensilvânia as pessoas não podem se aproximar, os fiscais não podem se aproximar das urnas, ficar menos de 7 metros delas por causa da pandemia. Então, essa é a alegação da campanha do Trump. Os fiscais não conseguiram ver direito, não conseguiram fiscalizar direito. Aí na Geórgia, olha só o que o Trump propõe. Eles querem, lá na Geórgia, que separem as cédulas que chegaram depois das 19 horas de terça-feira pelo correio. Porque o Trump alega que a eleição se encerrou às 19 horas de terça-feira. Então, as cédulas que chegaram lá na contagem depois desse tempo teriam que ser separadas porque não seriam válidas. Imagina se isso for deferido, o tempo que isso não pode acarretar ou adicionar à apuração na Geórgia, né? Então, está claro que o presidente Trump vai levar isso a ferro e fogo, vai criar uma balbúrdia aí, vai tentar tumultuar esse processo de apuração. Ao menos, ele não tem nada a perder, né? Ao menos ele cria, caso ele seja derrotado, ao menos ele cria lá uma narrativa de que houve uma eleição fraudulenta e que a derrota dele se deve a essa fraude. Bom, isso pode levar muito tempo. Imagina um cenário em que diversos estados dos Estados Unidos
fiquem aí sob recontagem ou pendurados na justiça. Então, pode acarretar um cenário de paralisia geral, o que vai fazer dessa eleição, que já parece interminável de fato. Lembrando, só para concluir, que em 2000, na eleição de 2000, o mundo demorou 30 dias para ter a certeza de que o presidente dos Estados Unidos era o George Bush, porque houve aquele problema na Flórida. Então foram 30 dias, teve recontagem na Flórida e demorou-se 30 dias para se ter certeza de que o Bush seria o presidente dos Estados Unidos. Pode ser a mesma coisa agora de novo. Pois é, pode ser que talvez até a gente vire o Réveillon, né, Thaís Oyama, sem saber quem que é o presidente americano. Josias, eu estou dando uma olhada aqui no mapa, nós temos Alasca, Nevada, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia. São esses 5 estados que a apuração ainda rola, daqui a pouquinho eu trago os números atualizados. Vai lá, Josias. É muito impressionante a lentidão no processo de apuração dos votos nos Estados Unidos. E a demora, ela é ornamentada por uma coreografia meio tétrica, que vai transformando o resultado final num asterisco. Os 2 candidatos, guiando-se por autocritérios, o Donald Trump e o Joe Biden, eles já disseram em público que estão eleitos. O Trump, nas primeiras horas, ele disse: nós vencemos as eleições. E o Biden, no segundo dia de apuração, disse: está claro que já ganhamos em estados suficientes para garantir os 270 delegados, que é o número mágico ali que transforma um candidato em presidente eleito no colégio eleitoral. Ou seja, os Estados Unidos têm 2 eleitos e nenhum vencedor. E essa confusão submete a democracia americana a um surto de insensatez. A tensão vai migrando das urnas para o asfalto. A democracia, ela foi concebida como uma alternativa civilizatória aos conflitos. Assim deve operar a política, mas a política foi subvertida nos Estados Unidos. Ironicamente, essa subversão foi inaugurada pelo Trump, que é o atual inquilino da Casa Branca. O Trump está industrializando a insensatez e ele faz isso com método. Antes mesmo da eleição, ele já trombeteava que haveria uma fraude, desqualificava os votos postados antecipadamente pelo correio. Inaugurada a apuração, ele se declarou vencedor e, paradoxalmente, anunciou que iria ao judiciário contra a fraude. Desde então, o Trump vai batendo bumbo no Twitter pela interrupção da contagem dos votos nos estados em que a apuração se converteu ali numa espécie de conta-gotas que vai adicionando vitamina nas pretensões eleitorais do rival do Trump. É como se o presidente de uma das mais respeitadas democracias do mundo, estivesse decidido a desmoralizar o país que ele preside. E o Biden vai adotando um timbre mais moderado e se acorrenta a um chavão. Todo voto conta. Para ele, a apuração é indispensável. Enquanto um quer brecar, o outro quer avançar na apuração. Essa polêmica ainda não chegou nem na Suprema Corte, e já levou às ruas milhares de pessoas, partidários do Trump pedindo interrupção da contagem nos estados em que os votos sorriem para o Biden e os apoiadores do Biden reivindicando o contrário, que a apuração prossiga. Começam a surgir notícias de violência, vão se acumulando os casos de prisões, há um cheiro de enxofre no ar. Essa emanação é uma emanação da encrenca. E o odor vai crescendo na proporção direta da diminuição da sensatez. Até outro dia, a insensatez vadiava só pelas redes sociais, agora ela está circulando pelas ruas, à procura de encrenca. Essa irracionalidade se tornou um instrumento político banal, vai se armando ali um cenário que favorece o desastre. Ainda que houvesse um mínimo de sensatez, a dificuldade de desarmar o desastre ela vai ficando cada vez mais difícil, né? É preciso que a oligarquia política americana dê uma chance à sorte ali, porque não está ficando bem posta a situação. O primeiro passo seria respeitar as urnas, algo que o Donald Trump não parece disposto a fazer se o resultado lhe for desfavorável. Então está ficando um cenário que transforma a democracia, uma das mais respeitadas democracias do mundo, numa piada. Uma piada que pode resultar em desastre. É preciso que o bom senso baixe ali nos Estados Unidos.
Muito bem, Adriles, eu estou com um mapa aqui na minha frente da apuração americana e me chama muito a atenção 2 estados que eu queria passar aqui para o nosso ouvinte e para o nosso espectador, alguns dados, né? O estado de Nevada, até ontem, havia encerrado as apurações e estava com 75% das urnas apuradas. Agora subiu 1%, está com 76%. Mas ontem, a diferença entre Joe Biden e Donald Trump em Nevada era de 0,7. Essa diferença, depois desse 1% a mais aí de urnas apuradas, foi para 0,9. Então, Joe Biden agora tem 49,4% e Donald Trump tem 48,5%. Na Geórgia, veja só o resultado atual da Geórgia com 99% das urnas apuradas. 49,5% para Donald Trump e 49,3% para Joe Biden. Nós estamos falando aqui de 0,2%. Se a gente for contar a quantidade de votos, isso não dá nem 13 mil votos. Então, o negócio ainda está bem aberto. Veja bem, Paulo, existem 3 perdedores. Se não há nenhum ganhador de nenhum lado e nem o outro, nem dos republicanos, nem do democrata ainda, existem 3 perdedores. O primeiro é a mídia americana, que fez uma torcida ostensiva e declarada a favor do Biden. A mídia perdeu toda a sua credibilidade americana no momento em que ela endossou o segundo perdedor, os institutos de pesquisas que até poucas semanas atrás davam 17 pontos de vantagem para Biden. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira vez que a mídia e, em conluio com os institutos de pesquisas, erram de maneira fragorosa as pesquisas. O terceiro perdedor é exatamente o sistema eleitoral americano. Isso não quer dizer que haja fraude. Mas há, dentro de um sistema caótico, em que as pessoas votam depois das eleições, em que as pessoas podem votar em casa, longe das urnas, ou seja, uma pessoa pode votar pela outra, um caos generalizado no país que é a maior democracia ocidental do mundo, que tem um sistema eleitoral parecido com o do Zimbábue, que permite, que dá aso a que o Trump diga e fale que tem suspeitas sobre a lisura das eleições. Tanto mais escorado e amparado em toda uma inteligência, em toda uma mídia que atua fragorosamente contra ele. Repito, não dá para dizer que pela terceira vez consecutiva os institutos de pesquisa tenham errado de maneira tão gigantesca assim, sendo que essa eleição é polarizada. O Trump é sim o vencedor moral dessas eleições. A gente tem um tecido social esgarçado americano, polarizado entre o eleitorado das costas, né, que é um eleitorado de elite, que trabalha em serviços, que aí tem muito tempo para se preocupar com essas pautas ideológicas do Partido Democrático, né, do Partido Democrata, tais como as pautas raciais, LGBT, de movimentos identitários, né, que fazem a festa do Partido Democrata. Essas violências que estão ocorrendo, olha só, pasmem, são exatamente de eleitores contra o Trump, sendo que o candidato democrata, ao que tudo indica, leva vantagem e leva a possibilidade de vencer. As pessoas estão quebrando coisas, depredando coisas, em nome de um candidato que está vencendo. Isso é muito temerário. O Partido Democrata tem se alinhado cada vez mais de sobremaneira a movimentos terroristas, como Black Lives Matter, como Antifas, movimentos que se dizem democratas, mas que depredam instituições, quebram as coisas, ou seja, promovem terrorismo. Ele tem uma vice hiper, super radical, uma negra de Taubaté, que esconde a própria etnia para favorecer essas pautas identitárias. E o Trump, em que pese o fato de ele estar perdendo por muito pouco, ele é o vencedor moral dessas eleições porque ele perdeu para um vírus. O candidato Joe Biden foi colocado para perder as eleições porque o Trump tinha uma eleição garantida, porque ele sim uniu hispânicos, negros, mulheres, LGBT, numa pauta única que agrada a todo mundo, que é o de pleno emprego. Aí tinha uma pandemia no meio do caminho tinha uma pandemia. E o Trump errou em não fazer como o Bolsonaro, em desafiar o vírus de maneira peremptória contra essa pseudociência proclamada pela OMS, que trancou todo mundo, ferrou a vida de todo mundo, esgarçou a economia, pôs a economia no chão, e aí o eleitorado americano ficou confuso em relação ao que é um bom combate à pandemia. O isolacionismo se provou completamente desastrado, como em Nova York se provou que 85% das pessoas foram infectadas em casa. Então essa série de coisas, essas circunstâncias, vieram a fazer uma eleição polarizada, mas não aquela onda azul, não aquela lavada
que, volto a dizer, os institutos de pesquisa e a mídia corporativa torcedora do Biden previram. O vencedor moral dessas eleições é Donald Trump. E outro derrotado é o sistema eleitoral americano, que é confuso, difuso, caótico, que permite todo esse tipo de ilação em relação à possibilidade de fraude, tanto mais quanto a uma torcida tão generalizada assim, quanto o Trump, da parte da inteligência, né? Existe uma polarização, Paulo, entre eleitores do meio oeste, do interior americano e das costas da elite. E existe outra polarização, que é entre a mídia e o eleitor que preza pela liberdade, que é o eleitor que votou em Donald Trump, que quer emprego e que não quer essas pautas identitárias completamente exageradas, que percebem e criam preconceitos em redor e promovem terrorismo. Infelizmente, ao que tudo indica, Joe Biden vai ganhar. Mas o vencedor moral foi Trump, e quem perde é o sistema eleitoral americano, quem perde é a mídia americana e são os institutos de pesquisa americanos, que todos erraram e erraram feio. Thaís Oyama pedindo a palavra. Eu concordo com a Adriles em parte, ontem a gente falou isso aqui, né, que os institutos de pesquisa erraram e erraram escandalosamente, mais uma vez. Mas uma coisa é o erro de pesquisas, outra coisa é fraude. São duas coisas bem diferentes, e só queria aproveitar para trazer esse assunto aqui para o Brasil, porque a gente já viu que essa história de fraude sem indício de fraude vai encontrar por aqui um terreno muito fértil. Então, para deixar registrado, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente Bolsonaro, ontem compartilhou um tweet de um blogueiro que inclusive é investigado por fake news e por ataques ao Supremo Federal. Ele compartilhou um tweet desse blogueiro dizendo que está muito estranho esse negócio, se isso não é fraude, eu não sei o que é. E daí o Eduardo Bolsonaro escreveu, é muito estranho, de fato, tudo com reticências, né? Ninguém diz nada, ninguém aponta nada, todo mundo só diz que é estranho e bota lá aquelas reticências misteriosas, não passa disso. Aí teve outro blogueiro também de estimação, lá bolsonarista, esse também, não sei a que mundo pertence, mas ele virou uma piada, inclusive, porque ele abriu o tweet hoje de manhã dizendo que tinha recebido uma notícia muito boa, embora assustadora. Então a notícia dizia o seguinte, olha só, Paulo, Trump ganhou as eleições. Era simplesmente essa notícia. Trump ganhou as eleições. Só que ele quer provar que a fraude, ele quer provar que houve fraude em 2020, agora, mas também em 2018. Então, para provar isso, ele precisou deixar o inimigo agir para provar. Você já viu que português não é o forte aqui dessa turma, mas o que ele quis dizer, traduzindo, era o seguinte, ele precisou deixar essas eleições correrem assim para provar que houve fraude não só agora, mas como também em 2018. Então, essa era a informação privilegiada que esse blogueiro recebeu, sabe Deus de onde, mas ele tinha certeza, então, estava anunciando que o Trump tinha ganhado, mas que, infelizmente, as eleições tinham sido fraudadas e o Trump deixou que elas fossem fraudadas de propósito. O blogueiro tomou o grande cuidado de dizer, né, que precisava verificar mais detalhes. Mas o resumo da história era essa, Trump tinha ganhado. Então, olha, só espero, juro de joelhos, que o presidente Trump não se some a esse... O presidente Trump não, o nosso presidente, né, o presidente Bolsonaro, o presidente Trump já aderiu a isso, mas que o presidente Bolsonaro não se some a esses teóricos da conspiração e chutadores profissionais. Adriles pedindo a palavra. Thaís, o que você acha pior? Blogueiros alternativos que não fazem parte do mainstream da mídia, sobretudo a mídia americana, errarem ou fazerem ilações ou teorias da conspiração, ou a própria mídia americana endossar um erro gigantesco como foi os erros dos institutos de pesquisa. Veja bem, eu também realmente, eu não endosso qualquer tipo de verificação de fraude no sistema eleitoral americano, mas eu volto a dizer, o caos do sistema americano é verificável em muitas das eleições. Na Flórida, por exemplo, na eleição de 2000 que você citou, se eu não me engano, houve 2 recontagens, quando da disputa do Bush e do Al Gore, que, aliás, a CNN deu a vitória de maneira antecipada e equivocada, não sei se por torcida ou por erro,
ao Al Gore naquela época. E o Bush acabou levando. E nessas duas recontagens, os números foram completamente diferentes. Quer dizer, completamente não, ligeiramente diferentes. Ou seja, esse caos do sistema, de um sistema de cada estado escolhe um princípio de votação, que as pessoas podem votar para Senado, para síndico de prédio, ou seja, uma confusão, uma balbúrdia, as pessoas votam depois da data da eleição, favorecem qualquer tipo de teoria da conspiração. A culpa é do sistema eleitoral americano. Ou seja, essas recontagens que foram feitas na Flórida dão aso exatamente a esse caos. Eu lembro que o Al Gore foi na Suprema Corte e ele perdeu para o 5-4. E ele poderia ter continuado o processo e ele não quis. Só que naquela época não havia esse clima de polarização que há hoje, não havia essa torcida ostensiva da mídia mainstream em relação a um só candidato. Então o Trump tem certa razão em ficar receoso. Não talvez em indicar de maneira peremptória fraude, que é o jeito arrogante, meio canastrão dele, mas que existe um caos no sistema eleitoral americano e que existe coisa que é muito pior de blogueiros brasileiros ou mídia alternativa americana, uma torcida ostensiva da mídia contra um determinado candidato, que aí sim coloca em xeque os princípios democráticos da nação, porque uma mídia isenta é o mínimo que uma nação democrática deve exigir, uma mídia que se atém aos fatos, não a uma torcida ostensiva por esse ou aquele candidato. Então tem razão a desconfiança do Trump, do eleitorado do Trump. Agora, fazer ilações, teorias das conspirações ou fazer mentiras é temerário. Mas mentir em relação à pesquisa e projeção e prognóstico, em relação a um instituto de pesquisa oficial, é muito pior que qualquer palavra de algum blogueiro alternativo. Ok, Thaís Oyama. O Adriles não estava conosco ontem, mas só para ele saber, foi justamente o que eu falei, Adriles. Eu concordo em grande parte com o que você disse. Eu acho que o que parte da imprensa americana fez foi torcida e não uma cobertura jornalística, e isso por causa de uma miopia ideológica que fez eles ficarem vendo uma linda onda azul se aproximando e esquecendo de todos os cidadãos de verdade, os cidadãos que votam em Trump, que não são racistas, que não são fascistas, mas que votam nele porque querem empregos, manter seus empregos, porque tem medo dos imigrantes, porque tem medo da mudança rápida dos costumes, e ficavam com vergonha de dizer para os institutos de pesquisa que votaram no Trump, porque eleitores do Trump estabeleceu-se nos Estados Unidos que são todos racistas, fascistas e outros istas, né? Então, eu acho que sim, teve um erro grande dos institutos de pesquisa, e essa tese do eleitor do Trump envergonhado, eu acho que explica parte desse erro. E quanto à imprensa americana, eu concordo que teve uma torcida, teve essa visão ideológica, essa miopia ideológica que fez com que eles deixassem de enxergar essa gente real, esses eleitores com essas necessidades reais, esses valores talvez diferentes dos valores que essa parte da imprensa valoriza ou preza. Agora, quanto ao que você chamou de blogueiros alternativos, eu acho que é muita bondade da sua parte, porque eu não chamaria de blogueiros alternativos gente que mente descaradamente, lança informações falsas para enganar as pessoas e para fazer a sua militância. Adriles, para fechar bem curtinho, por favor. Não, blogueiros alternativos que eu estou dizendo é que eles têm uma importância muito menos vital para a democracia do Brasil ou dos Estados Unidos do que a mídia mainstream, que faz uma torcida ostensiva a um candidato. Agora, Thaís, o que eu ia dizer? Esqueci. Sorte nossa que eles têm menos importância. Pois mas então você está fazendo uma equiparação, uma graduação, uma gradativa muito imensa. Enfim, não, você que fez essa comparação, meu bem. Não, é que você citou os blogueiros. Eu estou citando que exatamente o mainstream americano, a mídia mainstream, fazia uma torcida ostensiva. Lembrei o que eu queria dizer. A questão que se coloca em 2016, você está falando do eleitor envergonhado de hoje. Haja eleitor envergonhado, né? 2016, de novo, eles continuam com vergonha. Eu acho que não é um Piorou, erro. Não é uma projeção de vergonha. Eu acho que quem tem que ter vergonha são os institutos de pesquisa. Eu volto a dizer, Thaís. Eram 17 pontos até 2-3 semanas atrás de vantagem para Joe Biden. A eleição, volto a dizer, ficou parelha novamente. Isso não é erro.
Isso é má intenção, meu amor. Muito bem, queridos, posso mostrar aqui para vocês como é que está a situação aí da apuração americana nos estados? Para quem está nos acompanhando na Panflix e nos nossos canais do 3 em 1 e da Jovem Pan no YouTube, vai ver exatamente essa imagem aqui que eu também vou tentar traduzir para quem está nos escutando pelo rádio. Vamos tentar analisar aqui, Thaís, Josias e Adriles, na minha avaliação, o que está mais assim me chamando a atenção é a situação de Nevada, porque vejam só, a situação de Nevada, ela traz uma vitória de Joe Biden de 49,4% a 48,5%, mas o que me chama mais atenção, vejam isso daqui, Biden tem 604 mil votos e Trump tem 592, então nós estamos falando aí de 12 mil votos para um estado que ainda tem 24% de votos a serem analisados. Lembrando que se Donald Trump vencer a Pensilvânia, vencer a Carolina do Norte, vencer a Geórgia e continuar ganhando no Alasca e por um acaso virar o estado de Nevada, nós podemos sim ter surpresas e uma virada de Trump nessa eleição. Ainda nós não sabemos, mas pode vir a acontecer, por isso que ninguém ainda cravou 100% a vitória de Joe Biden. E se a gente for analisar a soma total dos delegados, Biden tem 264 contra 214 delegados até o momento de Donald Trump e precisa, como a Adriles bem falou aqui, de 270. Josias, você quer colocar mais algum último ponto aqui para eu ir para um rápido intervalo? Você quer falar? Eu vi que você não pediu a palavra, mas queria te ouvir um pouco. Eu queria observar sobre a monotonia dessa apuração. Eu tenho o hábito de trabalhar de madrugada, acompanhava essa madrugada inteira a apuração da eleição nos Estados Unidos, está exatamente como estava durante a madrugada. De 2 horas da manhã até agora, exatamente esse placar, 264 delegados para o Biden, 214 para o Trump. Nem esse resultado é sólido, porque isso daqui não existe TSE, não existe justiça eleitoral nos Estados Unidos. Isso daqui é uma projeção feita pela Associated Press, que apura isso há mais de 100 anos e divulga toda a eleição americana, mas é mera projeção. Há outros órgãos de imprensa fazendo outro tipo de projeção, que ainda não incluem um estado aqui que a AP já consolidou, e na projeção da AP dá para somar a favor do Biden, nas outras não. Então, nem isso daqui é seguro. Para você ver como isso daqui é mais sólido, o processo de apuração da eleição nos Estados Unidos tem a solidez de um pote de gelatina. Thaís Oyama, para a gente fechar, bem curtinho, por favor. Eu só queria lembrar que apesar do que você falou, tem uma diferença crucial aí para o Biden e para o Trump, né? Do Trump, ele precisa, para virar isso, ele precisa ganhar em Nevada e em todos esses outros estados que você listou. Agora, para o Biden, não. Se ele levar em Nevada, aí ele levou, segundo essas projeções da AP, por exemplo. Perfeito, Thaís, é isso aí. A maioria desses estados estão com um limite de diferença entre 1%, um pouco mais, um pouco menos. Ou seja, se o Trump entrar nessa onda de recontagem, a gente vai acabar essa eleição daqui muito tempo e vai ser uma eleição contestada e contestável que pode criar exatamente um esgarçamento ainda maior no tecido social americano. O Trump provavelmente não vai ter a complacência do Al Gore na eleição de 2000 e isso pode piorar a situação de conflagração entre os americanos, do tecido americano. Isso é muito temerário, né? Porque os Estados Unidos sempre foi um exportador, né? Entre aspas, de democracia, de liberdade, de prosperidade capitalista. E quando os Estados Unidos criam um problema dentro de si, esse problema também vai exportando. Não é à toa que o Brasil também está com seu tecido social esgarçado. Essa dicotomia, essa perversidade, dicotomia, que é infelizmente alimentada pela própria mídia americana, que também é alimentada pela mídia brasileira, parece uma situação espelhada, né, o Brasil e os Estados Unidos, é uma coisa muito temerária para o futuro próximo dos Estados-nação do mundo.